Hey, what's up, everyone? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nessa aula a gente vai falar de um assunto bem interessante e bem presente em todas as cidades. Quaisquer obras de infraestruturas básicas vão mexer com esse tipo de sistema que nós vamos falar na aula. Então vem daí a importância de nós entendermos os conceitos, como que trabalha, como que se utiliza em contexto de todos esses elementos, beleza? Então basicamente o que eu estou falando é o seguinte: todas as cidades elas têm serviços públicos básicos que são disponíveis à população. Por exemplo, fornecimento de água, tratamento de esgoto, captação de água da chuva, fornecimento de energia, beleza? E todos esses termos, todos esses serviços, basicamente em inglês, eles são conhecidos como Public Utilities, né? Que seriam basicamente, se a gente traduzir realmente ao pé da letra, fica como se fosse meio que utilidades públicas, mas na verdade nada mais é do que serviços disponibilizados pela administração pública para a população. Basicamente água, esgoto, água da chuva e energia. Então, em inglês, esses termos gerais a gente conhece como Public Utilities, mas especificamente quando nós tratamos desses três primeiros, que seriam todo esse sistema, né, relacionado a abastecimento de água, de esgoto, de água da chuva, água potável. Então, esses são o que a gente vai realmente focar nessa aula de hoje, beleza? Então, água, esgoto e água da chuva. Então, galera, quando a gente faz uma junção desses elementos de água da chuva, primeiro vou colocar aqui água potável, né, o fornecimento de água potável, tratamento, digamos assim, sistema de esgoto sanitário. Ou então apenas, deixa eu só ajustar aqui, colocar no meio. Ou então apenas sistema de esgoto sanitário, né, ou então apenas esgoto sanitário, perdão. A gente também pode, o termo que eu vou explicar também pode ser entendido como só esgoto sanitário. E o terceiro ponto é justamente a questão da água da chuva, todo o sistema de galerias pluviais. Então a gente vai basicamente ver isso também. Então todos esses três, o que eles são? Quando a gente pega e analisa água potável, sistema de esgoto sanitário e água das chuvas, em inglês nós conhecemos eles como same as wet utilities, que seriam serviços fornecidos pela administração pública, que são, entre aspas, digamos, molhado, né? Então, se a gente traduzir ao pé da letra, esse wet significa molhado em inglês, o significado puro da palavra. Mas, nesse contexto, se refere a todos os serviços disponibilizados que mexem com água, seja esgoto, água da chuva ou água potável, beleza? Então, o que acontece? A partir desse momento em que a gente entendeu, de fato, o que são esses três itens, né, que são os wet utilities, a gente pode conseguir entender qual que é o significado de cada um, como que a gente fala em inglês. Então, basicamente, água potável, em inglês a gente fala potable water. Potable water. E aqui é bem interessante porque ele mostra algo que é bem marcante do inglês. Em português, a gente está acostumado a sempre utilizar, por exemplo, a gente fala água potável. Então, a gente fala o substantivo, que é água, e depois que a gente fala o adjetivo, que é potável. Só que em inglês é ao contrário. Então, isso muitas vezes, quando a gente está aprendendo inglês, quando a gente vai fazer essa troca, justamente isso pega um pouco a gente. Por quê? Porque água potável, na verdade, em inglês, é potable water, como se fosse potável água. Beleza? Então, potable water, igual água potável. Quando a gente vai falar do esgoto sanitário, é bem comum que nós chamamos esse termo de sanitary sewer, ok? Sanitary sewer, que é basicamente esgoto sanitário, beleza? E, pessoal, o último, só para ficar mais fácil de entender aqui, o último termo que nós temos para explicar é todo o sistema de água de chuva, as aduelas, né, digamos assim, o sistema de receptação de água da chuva. Então, em inglês, isso é conhecido como storm sewer, ok? Storm sewer seria basicamente o nome que a gente dá para o sistema
de captação de água da chuva. Beleza? Então, pessoal, agora que nós entendemos o que são os wet utilities, como que a gente denomina água potável, esgoto sanitário e água da chuva, a gente vai ver uma frase de aplicação em cada uma para de fato entender esses conceitos, beleza? Então vamos lá. Pessoal, então nós iniciamos os nossos exemplos de wet utilities com a frase de potable water. Então, when it comes to potable water, an appropriate slope is essential to the whole system. When it comes to potable water, an appropriate slope is essential to the whole system. Então a gente tem, when it comes é uma expressão bem utilizada no vocabulário de um nativo, né, no dia a dia, que significa quando se fala de, aumentar aqui a letra, então, quando se fala de água potável, an appropriate slope, uma inclinação apropriada, is essential, é essencial, to the whole system, para todo o sistema, né? Todo no sentido dele completo. Então a gente tem, when it comes to potable water, an appropriate slope is essential to the whole system. Quando se fala de água potável, uma inclinação apropriada é essencial para todo o sistema, beleza? O segundo item das nossas wet utilities é justamente o sanitary sewer. Sanitary sewer, então que é esgoto sanitário. Então na frase nós temos: the sanitary sewer is a system of underground pipes that carry sewage from bathrooms, sinks, kitchens and other plumbing components, beleza? Então basicamente significa the sanitary sewer, o esgoto sanitário, é um sistema, is a system of underground, é um sistema de underground, basicamente significa underground pipe, seria o que? Tubos enterrados, beleza? Ou tubos debaixo da terra, que dá na mesma, that carry sewage, né? Que carrega, digamos assim, esgoto, você pode falar esgoto, dejeto, né? No sentido do que está na tubulação de esgoto. From bathrooms, né, dos banheiros, sinks seriam pias, kitchens, que seria cozinhas, e other plumbing components, e outros componentes, digamos assim, por exemplo, plumbing seria todos os componentes da hidráulica, todos os componentes dessas peças, dos encanamentos, então todos os componentes do encanamento, beleza? Então, esse é o segundo exemplo. E basicamente o último a gente fica com storm sewer, que é a água da chuva, todo o sistema de captação da água da chuva. Então a frase que nós temos é: the storm sewer is a system designed to carry rainfall, runoff and other drainage. Ok? Então, the storm sewer is a system designed to carry rainfall, runoff and other drainage. Então basicamente essa frase significa o quê? Então, storm sewer seria o quê? As galerias, né? As galerias pluviais. A galeria pluvial, no caso, né? Como está no singular, a gente pode falar a galeria pluvial é um sistema, is a system, é um sistema, designed seria o quê? Projetado, né? Designed to carry, então projetado para carregar. Rainfall seria basicamente assim, a água advinda da queda da chuva, né? Dá para dar essa ideia, não somente a chuva, mas a água advinda dessa queda. Então, to carry rainfall runoff seria para carregar o escoamento da água da chuva. Então, essa parte to carry rainfall runoff seria para carregar o escoamento da água da chuva, and other drainage. Então seria e outras, digamos assim, contribuições. Seria uma forma de falar nesse caso. Ou então drenagens mesmo, ok? Mas nesse sentido você pode usar tanto para contribuições como drenagens, beleza? Então nós temos the storm sewer is a system designed to carry rainfall, runoff and other drainage.
Então, a galeria pluvial é um sistema projetado para carregar o escoamento da água da chuva e outras contribuições, ou seja, drenagens. Lembrando sempre que é somente água da chuva, que a gente não pode misturar o sistema de esgotamento nas galerias de água pluvial. Às vezes isso acontece de fato, mas assim, a gente não pode, né? A gente tem que sempre fazer os nossos projetos separando esses dois itens, beleza? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, possam ter aprendido. Se gostaram, deixa um like aqui, ou então um comentário, uma sugestão. Ou se quiserem treinar as frases com os termos aprendidos, apenas escrevam nos comentários. Vai ser bem divertido poder ajudar vocês, conversar com vocês mais de perto. A gente realmente quer saber como que está o avanço de vocês, como que está o acompanhamento, se estão conseguindo estudar, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Bye, bye. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you?